Olá, queridos, eu sou o pastor Éder Moreira e desejo que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você puder, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com alguém e ative as notificações. Ao fazer isso, você está nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Hoje eu quero dar continuidade à série de mensagens que nós estamos falando sobre os inimigos do cristão. E eu quero abordar hoje o quarto inimigo em potencial do cristão, que é o pecado. Eurico Bergstein, um grande teólogo assembleiano do passado, sabiamente disse que o pecado é o maior mal que entrou no mundo. Quando nós estudamos na Bíblia Sagrada a origem do pecado, nós percebemos que o pecado não surgiu aqui na terra, mas no céu com Lúcifer. Em Isaías, no capítulo 14, e os versículos 12 a 14, vai mencionar que Lúcifer se rebelou contra Deus, querendo ser igual a Deus. Nessa rebelião, alguns anjos aderiram a este motim. Isso fica claro lá em Apocalipse, capítulo 12, e o versículo 9. Ou seja, o pecado começou no céu, no coração de um anjo de luz. Agora, perceba bem, o pecado surgiu no coração de Lúcifer e o transformou em um demônio. Perceba como o pecado é de fato nefasto. O pecado é terrível. Quando você também estuda a Bíblia, você percebe que, embora o pecado tenha se iniciado no coração de Lúcifer, a responsabilidade da entrada do pecado no mundo foi por causa do homem, de modo que a responsabilidade do pecado no mundo é do ser humano. Romanos capítulo 5, versículo 12 vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo. Observe a ênfase do texto. A responsabilidade da entrada do pecado, então, no mundo é do homem. O homem pecou em Gênesis 3 e o pecado, então, teve acesso. O que me chama a atenção é que quando nós estudamos e meditamos nas Escrituras, nós percebemos que existem diversos termos utilizados no Antigo e no Novo Testamento, no hebraico e no grego, para exemplificar o conceito de pecado. De uma forma geral, as línguas originais traduzem como pecado erro, errar o alvo, estar moralmente errado, falhar. Todas estas palavras que usei são termos que estão exemplificados nas línguas originais, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para traduzir o pensamento de pecado. Pecado, na verdade, é errar contra Deus, é errar o alvo do propósito pela qual Deus nos criou, é falhar com Deus. De uma forma geral, o conceito de pecado é quando nós praticamos qualquer coisa que desagrada a Deus. Pecado, na verdade, é quando nós quebramos os princípios, os preceitos e os mandamentos do Senhor. O que me chama também a atenção é que a Bíblia Sagrada menciona duas categorias de pecado. Pecados de comissão e pecados de omissão. Todo pecado que nós cometemos se enquadra numa dessas duas categorias. Pecados de comissão é quando nós fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Pecados de omissão é quando nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Existem na Bíblia mandamentos, conselhos divinos, leis de Deus, nos dois aspectos. Deus muitas vezes nos ordena a praticar certas coisas. E quando nós nos omitimos e não praticamos essas coisas, pecamos. Mas existem coisas que Deus também nos proíbe. E quando nós praticamos essas coisas, nós também estamos pecando. Todo pecado que nós praticamos nesta vida se enquadra numa dessas duas categorias. A Bíblia também menciona sobre os efeitos do pecado. Por exemplo, a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23,
que o pecado alcançou a todos. Não há ser humano na terra que possa dizer: eu estou livre deste inimigo. Eu não preciso lutar contra o pecado, porque não fui atingido por ele. Lê do engano, a Bíblia menciona que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso, inclusive, mostra para nós que todos os seres humanos estão na mesma condição diante de Deus. Todos somos pecadores. A Bíblia também menciona que o pecado traz como efeito a morte espiritual. Isaías 59, verso 2, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Efésios 2 e 1, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esses dois textos falam de morte espiritual. Morte é separação. E o pecado produz essa separação entre nós e o nosso Deus. O pecado é um instrumento que corta, que traz essa ruptura entre nós e o nosso Deus. Ou seja, o pecado então produz morte espiritual. Terceiro, o pecado também produz morte física. A Bíblia diz que por causa do pecado entrou a morte no mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12. A Bíblia também diz em Romanos 6, 23 que o salário do pecado é a morte física. Observe comigo. O pecado é tão terrível que ele produz a morte física. Lá em Gênesis 2,17, o texto é claro em dizer que Deus disse: não coma da árvore do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E foi isso que aconteceu. Ao pecar, o homem dá acesso para que ocorra a morte física. Em quarto lugar, morte eterna. Apocalipse 20:14 vai mostrar que o pecado também produz a morte eterna. O que é essa morte eterna? Todas as pessoas que diante da graça concedida por Deus mediante Jesus rejeitam a oferta da salvação, essas pessoas passarão pela morte eterna. Essa morte, ela irá acontecer com todos aqueles que rejeitam a mensagem de salvação e não aceitam Jesus como seu Salvador. Em quinto lugar, o pecado também afetou todas as áreas da vida humana: espírito, alma e corpo. Perceba os efeitos do pecado na nossa vida. Agora a pergunta que fica é: pastor, sabedor desta realidade do pecado, como eu posso lutar e vencer esse pecado que está em mim, esse pecado que me domina? Como eu posso vencer? Só há uma forma de vencermos o pecado. Só há uma forma, um meio de um ser humano, de um cristão, vencer o pecado. O pecado só pode ser destronado nas nossas vidas mediante a graça de Jesus Cristo. Só o poder de Jesus em nós é capaz de destruir o poder e a eficácia do pecado. Não à toa o apóstolo Paulo dizer em Romanos, no capítulo 6, não reine o pecado em vosso corpo mortal. Agora, a forma como nós podemos destronar o pecado em nosso coração, na nossa vida, é abrindo o nosso coração para o Senhor Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, somente Jesus é capaz de livrar o homem do poder e dos efeitos do pecado. É por isso que eu quero dizer a você, se você ainda não foi liberto do pecado, peça para Jesus. Nós não precisamos mais ser escravos, ser servos do pecado. Jesus se manifestou para destruir o poder do pecado na nossa vida. Abra o teu coração. Aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador. Mantenha sua comunhão com Ele. E o pecado perderá o seu trono. E você será guiado pelo Espírito Santo de Deus. Espero que essa palavra edifique o seu coração. Que Deus te abençoe.